Nos tempos atuais, onde o pensamento e as opiniões são muito coletivas e grupais, é muito importante que a gente desenvolva um pensamento crítico. O que é esse pensamento crítico? É a gente parar e analisar uma situação antes de dar um veredito, antes de fazer um julgamento, antes de passar à frente, porque às vezes a gente está passando para frente uma coisa que não é verdadeira, que é um pedaço de algo que a gente viu. Então, quando você ouvir alguma coisa, quando você aprender alguma coisa, quando você ver alguém falando alguma coisa nas redes sociais, se aprofunda naquilo, estuda sobre o assunto, leia mais sobre aquele tema, sobre aquela pessoa, antes de tomar a decisão se aquilo é bom ou ruim para você. Não falo nem certo e errado, porque eu acho que o certo e errado é muito relativo para cada pessoa. O que é certo para um, às vezes é errado para outro. Você vai pegar aquilo que é bom e útil para você e descartar aquilo que não é. Não pegue e não descarte antes de conseguir ter uma opinião embasada. Eu acho que hoje está faltando embasamento, está faltando esse pensamento crítico. As pessoas estão olhando tudo com uma superficialidade e dando aquilo como certo e única opção. E nada nunca é a única opção, né? A gente sempre tem alternativa A, B, C, D, E e diversas outras. E muitas vezes, quando a gente tem uma opinião firme de alguma coisa sem nenhum embasamento, a gente está falando de alguém uma coisa que não é verdade. Então a gente tem que ter muito cuidado, isso é uma generosidade que a gente tem que ter até com pessoas que a gente não conhece, que às vezes a gente está falando, batendo papo porque a gente viu na rede social e que a gente não sabe a verdade da história. A gente tem que ser cuidadoso, porque do outro lado tem uma pessoa que pode se machucar. E o pensamento crítico, ele pode te levar para um outro nível, porque quando você se aprofunda, você se torna mais especializado naquilo, você tem um entendimento amplificado, você enxerga aquilo de diversas formas, em diversas áreas. Então, quando você faz uma leitura dinâmica de um assunto, você entende aquele assunto relativamente. Quando você faz uma leitura profunda e vai procurar em outras fontes, entender o que estava escrito ali, o seu embasamento é outro, é como se você se tornasse um expert naquele assunto. E isso é muito importante, ele pode te tornar você pode ser um diferencial para você. Você pode ser uma pessoa que se diferencia da multidão por conta desse pensamento mais estruturado. E o pensamento crítico, ele não serve só para dar pitaco na vida alheia, não. E naquilo que a gente vê na internet, ele serve pra gente. A gente usa pra gente na nossa vida e na vida profissional. Eu aqui na Undertop tenho que ter um pensamento muito crítico daquilo que eu vou entregar para minha cliente. Aquela peça tem que estar perfeita, ela tem que estar embalada de um jeito exato, ela tem que estar com o cheirinho da marca, ela tem que ir com uma cartinha escrita à mão. E quando não tá naquele formato, eu tenho que ter uma autocrítica de falar, não está condizente com aquilo que eu quero entregar para a pessoa. O que eu deixo de sugestão para vocês é: vão com calma, invistam nesse pensamento crítico, embasem suas opiniões, que vocês vão ter muito mais profundidade para tomar qualquer decisão.